Quatro pessoas queriam conhecer uma árvore que era muito famosa. E alguém que conhecia muito bem aquela árvore se ofereceu para levá-los para ver como era. Então, primeiro levou um e mostrou a árvore a ele. E como era inverno, a árvore estava só com o tronco e os galhos praticamente. Então ele viu bem a árvore. Depois veio o segundo. Depois de alguns meses, foi levado para ver a árvore. E quando o segundo foi levado, estavam começando a despontar as folhas da árvore, porque tinha mudado a estação. Então ele viu bem a árvore e tudo. Aí depois levaram o terceiro, e aí a árvore já estava com flores, e ele viu. E aí levaram o quarta pessoa. E quando a quarta pessoa chegou, a árvore estava com frutos, estava no seu apogeu. Então reuniram essas quatro pessoas e pediram que eles dissessem o que era aquela árvore que eles tinham visto. Então o primeiro disse: eu não sei por que esta árvore é tão famosa, porque eu só vi galho seco lá, não tinha mais nada. Não vejo razão para a fama daquela árvore. O segundo disse: era uma árvore normal, tinha algumas folhinhas, mas nada demais. O terceiro disse: era uma belíssima imagem, porque havia flores muito bonitas e esta é uma árvore realmente muito bonita. E o quarto disse: esta árvore corresponde realmente à fama, porque tinha frutos muito bonitos e que a gente sentia o aroma deles. Então é assim que as pessoas veem as coisas. Elas se esquecem que as coisas mudam a cada momento, que as coisas não são mais as mesmas. Então a gente vê uma coisa, define aquilo e aquilo fica sendo assim. E aquela coisa já não é mais assim e a gente continua dizendo que é assim, exatamente como fizeram esses. Porque a gente não sabe que nada fica parado, nada é fixo. Então quando a gente acaba de formar um juízo sobre uma coisa, aquilo já mudou. É que a gente não percebeu. E além da gente fazer isso, a gente não tem condições de levar em conta todo o ciclo de vida daquilo que a gente está julgando. Porque aquelas pessoas que foram ver a árvore, elas não tinham condições de saber o que acontecia com aquela árvore durante as estações do ano. Mas elas chegaram lá e julgaram, formaram uma imagem, a árvore já tinha mudado, eles não tinham visto tudo e estavam definindo a árvore. Então é assim que a gente faz normalmente, com a própria vida, com a vida dos outros. A gente não tem o quadro total das coisas, porque não tem o quadro total das encarnações todas da pessoa. Então julga a pessoa, diz a pessoa é isto, a pessoa é aquilo, é assim, é daquele jeito. E a gente faz exatamente como fizeram esses quatro com a árvore. E tem outro exemplo também que vai nos ajudar a entrar nesse assunto. Se nós pegarmos uma varinha e colocarmos esta varinha dentro da água, dentro de uma tina d'água, nós vamos ver que quando a varinha entra na água, a gente vê o reflexo dela curvo. E se a gente colocar ali uma varinha torta, a gente vai ver a varinha direita, porque em vez de parecer curvo, a curva ela parece direita. Então a gente assim também vê torto o que é reto e vê reto aquilo que é torto. Assim a gente faz também normalmente, porque a gente não percebe que existem muitas ilusões de ótica, que existem muitas coisas que nós vemos através de outras, né? E na vida através de terceiros. Às vezes chega alguém e fala da gente, fala de um outro, então a gente fica vendo através daquilo. Quer dizer, nem foi a gente que olhou a varinha se era torta, que já distorce, né? Mas já foi vista através de um outro. Então por aí vai. Isto é muito importante porque
quando a gente vive nos sonhos, quando a gente sonha, isso não tem possibilidade de acontecer. Porque lá nos sonhos, a gente não pode se enganar. Não é como aqui na vida de desperto que a gente julga e age e vê as coisas assim. Mas quando o corpo físico dorme, nós então perdemos todas aquelas inibições que nós temos, perdemos toda essa espécie de controle, de autocontrole que nós temos na vida de vigília, ou perdemos essa atitude de ver as coisas dessa forma, e nos sonhos nós vemos as coisas exatamente como elas são. Nós vemos exatamente como são mesmo. Principalmente nesses sonhos que são mensagens da alma, que são os tipos de sonho que nos interessam hoje. Nestes sonhos, a gente recebe exatamente a coisa como é, sem possibilidade de distorções. O que acontece é que nós temos um mecanismo de defesa muito grande que está habituado a ver as coisas tortas, assim como a gente vê na vida, dessa forma como aqueles viram a árvore ou como se vê a varinha. Então a gente já está habituado com isso e a personalidade da gente já está acomodada em ver as coisas como elas não são. E com isso a gente vê a si mesmo também como a gente não é realmente, que é o que a gente quer, que é o que a personalidade quer. A personalidade dificilmente quer saber como nós somos realmente. Ela sempre cria uma imagem dela mesma e começa a se impor aquela imagem dela mesma a vida inteira. Então a gente se veste assim, penteia assim, pinta assim, se comporta assim, vive assim, porque é como a personalidade gosta, como a personalidade gosta de aparecer, como a personalidade gosta de se mostrar para os outros, ou como ela gosta de estar perante si mesma. Então, esse mecanismo de defesa da personalidade age também quando o corpo vai dormir. E assim, se há uma possibilidade de nós sonharmos e de vermos realmente como nós somos, a personalidade pode decretar aquele estado de insônia, não deixa a gente dormir. Então a gente não consegue dormir direito. Aquilo é um jogo da personalidade para a gente não saber como a gente é. Porque aí a gente não pode sonhar e não pode ver realmente como a gente age, realmente como a gente sente, realmente como a gente pensa, realmente como a gente se comporta naquelas situações em que os sonhos se apresentam. Mas se a gente educa bem a personalidade e trabalha a personalidade no sentido dela querer saber como as coisas são, para ela melhorar, para ela desenvolver, tem que tratar a personalidade como se fosse uma criancinha mesmo. Diz, olha a minha personalidade, olha fulano, aí diz o próprio nome, porque a gente não é aquele que tem nome, a gente é outra coisa. Então a gente se coloca ali como um espectador e diz, olha fulano, vamos dormir bem, porque aí nós vamos ver como é que nós somos, o que nós temos que fazer, que passo que nós vamos dar, porque através dos sonhos nós podemos saber isso tudo. E se vocês tiverem jeito, não é? Se vocês tiverem assim diplomacia, se tiverem afeto, então vocês vão conseguir que a personalidade, que a pessoa humana queira realmente saber como ela é. E realmente não existe, não se conhece uma forma mais direta e mais simples e mais acessível do que a gente se conhecer através dos sonhos. Principalmente quando estes sonhos são dramatizados, são engendrados, são mandados pela alma, por aquilo que nós somos no nível transpessoal, além de personalidade. Então, nós podemos convencer a personalidade de que nós devemos dormir bem relaxados, devemos dormir bem despreocupados. Depois temos que conversar também com a nossa mente um pouquinho e explicar para a mente que nós teríamos que deixar todas as preocupações de lado antes de adormecermos. Explica para a mente o seguinte, se você ficar preocupada,
com o dia de amanhã, isto não vai mudar o dia de amanhã. O dia de amanhã vai ser o mesmo. Então, se nós dormirmos preocupados, isso não vai mudar o dia de amanhã. Mas nós não vamos conseguir dormir direito, nós não vamos conseguir dormir profundamente. E se o cérebro aí ficar preocupado com o que vai acontecer no dia seguinte, com o que vai acontecer no passado, o que não muda nada, tudo será como será no dia seguinte. Não é isso que vai mudar. Então, você fique quieto aí, não se preocupe com isso, não é? Falando para o cérebro. Porque assim você pode registrar o que nos for mandado durante a noite, aquilo que for mandado para nós, sabermos aquilo que nós temos que fazer amanhã, como que nós temos que fazer amanhã, quais são os nossos próximos passos aqui na vida humana, tudo isso nós podemos saber. Mas precisaria que a gente dormisse relaxado, que a gente dormisse despreocupado e que a gente colocasse tudo aquilo que perturba o sono, tudo aquilo que agita, tudo aquilo que ocupa o corpo durante a noite, que a gente colocasse de lado. Como, por exemplo, dizer para o corpo físico também, não é? Porque nós temos todas essas partes com as quais nós podemos conversar. Em vez de nós ficarmos conversando com as pessoas sem nenhum motivo, falando de coisas sem a menor importância, né? A gente passa o dia falando de coisas que não têm a menor importância. Então fala com essas partes da gente dessa forma, conversa com essas partes, conversa com o cérebro, conversa com a mente, conversa com o corpo físico e diz, olha, nós não vamos jantar muito, nós não vamos comer muito, porque senão, enquanto você deita aí, você está muito ocupado em digerir, isto perturba e a gente não pode gravar os sonhos direito, a gente não pode, com isso, ter uma correta percepção daquilo que se passa à noite. E aí, fala com a própria personalidade. Olha, é muito importante o que se passa à noite, porque o que se passa à noite é uma coisa genuína, é uma coisa que vem dos nossos outros níveis de consciência. Portanto, é muito interessante para nós. Então vamos deixar um caderno aqui de um lado, vamos deixar uma caneta, um lápis, uma coisa para nós tomarmos nota do que acontece durante a noite. E aí procurar dormir da forma mais relaxada possível. Procurar deixar o corpo numa posição em que ele possa dormir muito bem, em que ele não fique incômodo. Porque se vocês deitarem de mau jeito, aquilo pode provocar um sonho artificialmente. Um sonho que não é uma mensagem da alma, que é um reflexo daquela condição na qual o corpo está. Se vocês se cobrirem demais, se tiverem muitos cobertores e se não estiver fazendo muito frio, isso também vai provocar sonhos artificiais. Se vocês dormirem com frio, isso também vai provocar sonhos artificiais. Vai provocar uma série de manifestações que não são essas que a gente está procurando, que não são essas manifestações reais e que servem realmente para nos ajudar e para nos orientar e para nos indicar um caminho. Da mesma forma, se a gente levar para dentro do sonho, para dentro da noite, tudo aquilo que se passou durante o dia, isso não é bom, porque isso fica agitando o cérebro e enquanto isso o cérebro não registra o que se passa realmente com a nossa consciência e com os nossos corpos durante a noite. Então há pessoas que se dedicam tanto a este processo que antes de adormecer passam em revista tudo o que aconteceu no dia, mas porém ao contrário. Em vez de se recordarem do que aconteceu desde manhã até a noite, faz o contrário. Da última coisa que aconteceu até a primeira. E com isso é como se a gente desenrolasse um filme e então tudo aquilo vai-se embora do cérebro, como se o cérebro ficasse livre daquilo. E a gente então consegue adormecer a uma certa altura, bem em condições de gravar aquilo que aconteceu à noite. Há pessoas que quando fazem essa recapitulação ao inverso do dia, adormecem durante a recapitulação, não tem importância. Aquele tanto que já deu para liberar, aquilo já ajuda. E há pessoas que adormecem e durante o sono continuam fazendo aquilo. Eu conheci pessoas que fizeram esse exercício de recordar o dia às avessas para liberar de todas as imagens do dia, liberar o cérebro.
e quando chegaram a uma certa altura adormeceram e depois sonharam que estavam continuando o exercício e chegaram até de manhã. Então veja, isto prova que a gente tem uma ação durante o sono, que as ações da gente prosseguem, as ações da gente continuam. Então se a gente adormece na intenção de chegar ao eu superior, por exemplo, se nós adormecemos em boas condições, a gente continua querendo aquilo durante o sono. A gente continua naquela ação. Então, se a gente tem esta intenção antes de adormecer e dorme com aquela intenção, o nosso corpo astral, imediatamente, quando o corpo físico está adormecido, ele continua naquela intenção. E aí o nosso corpo astral, em vez de ficar vagando pelo astral coletivo, ou em vez dele continuar em astral a mesma vidinha que a gente faz durante o dia, se ele adormeceu com aquele desejo, o corpo astral, em vez de ficar vagando, em vez de ficar reproduzindo episódios que a gente vive na vida humana de desperto, normalmente, repetições de coisas, este corpo astral, ele vai desejando chegar num bom nível do astral. E esse desejo, então, nosso, durante a noite, faz com que o nosso corpo astral viva numa boa vibração. Ele chega no melhor do desejo dele. E aí, a nossa consciência vai junto com ele e a nossa consciência chega bem próxima do corpo mental. Então, como o corpo astral desejou ter contato com a alma, a nossa consciência sobe com ele e chega no corpo mental. E se aquele desejo foi muito forte antes da gente adormecer, a gente passa a ficar com a consciência realmente no corpo mental. E aí nós já temos sonhos de outra qualidade. Nós já temos uma vida durante a noite de uma outra qualidade. E o eu superior, esse que nos manda as mensagens que nós vamos ver hoje, ele tem o seu núcleo de consciência no alto mental, na mente superior, na mente abstrata. Então, se o nosso desejo antes de dormir é correto, e se o corpo fica numa condição correta, se o corpo emocional fica numa situação correta, isto é, tendo deixado todas as preocupações, se a mente fica visualizando todo este processo e toda esta necessidade, então nós, a uma certa altura, depois do corpo adormecido, nós estamos num bom nível de consciência. E ali, naquele nível, a nossa alma pode nos transmitir mensagens livremente, porque aí as mensagens não têm que atravessar todo o mental que dormiu preocupado, todo o emocional que dormiu conturbado, não tem que atravessar o cérebro físico. E no dia seguinte, quando a gente acorda, a gente não lembra de nada. A gente esteve bem próximo de um nível muito real nosso, a gente esteve bem próximo da alma. A alma deve ter impresso muitas coisas na gente, valendo-se daquela oportunidade de todos os corpos estarem na cama repousando, não é? Mas a gente de manhã não se lembra. Não se lembra porque não fez esse trabalho de relaxamento, não fez esse trabalho de educação dos corpos e não colocou o próprio desejo, não colocou o próprio livre-arbítrio nesta coisa tão importante como seria esse contato com a alma, não é? Durante a noite, enquanto o corpo dorme e enquanto nós não estamos nos ocupando de outra coisa. Quando nós temos contato com a nossa alma, quando a alma imprime alguma coisa na nossa consciência, a linguagem dela não é igual à linguagem aqui de fora. A linguagem da alma é uma linguagem simbólica. A alma fala conosco através de símbolos. Vamos dar um exemplo de um símbolo desse. Eu estava participando de um trabalho em um grupo espiritual. A consciência que eu estava tomando ali naquele lugar era muito negativa, porque eu estava vendo coisas muito negativas naquele grupo. Estava vendo coisas muito negativas ali em volta de mim, no plano físico, no emocional e no mental. Então eu disse para mim mesmo, eu não posso formar um juízo deste trabalho por aquilo que eu estou vendo, por aquilo que eu estou sentindo e por aquilo que eu estou pensando.
E também não posso formar um juízo desse trabalho por aquilo que eles estão me emitindo, mentalmente, emocionalmente, com a ação deles, porque isto não é real. Eu preciso saber realmente o que é isto aqui. Eu preciso saber aonde eu estou. Eu fiz esse pedido e à noite adormeci em boas condições. Eu tive então um sonho bem nítido que parecia realidade. E neste sonho eu andava através de todos aqueles níveis em que aquele trabalho existia, no físico, no emocional e no mental, e depois chegava em um nível onde aquele lugar, aquelas pessoas, aquela comunidade, aquele trabalho não eram como apareciam aqui no nível humano. Aquilo me surgiu naquele nível como se fosse uma grande nave espacial, mas uma nave potentíssima, uma nave dessas que chegam infinitamente distante, uma dessas naves muito eficientes. Então eu sonhei com esta nave incrível de poder e de ação e de espírito e de tudo. E esta nave então andava pelo espaço recolhendo pessoas para levar para níveis de consciência. Então isto era realmente aquele trabalho, não era nada do que se via aqui embaixo. Então eu fiquei sabendo aonde eu estava realmente, apesar de todas as aparências. E no entanto, num outro nível, existia esse fato. Mas então a nossa alma nos responde usando um símbolo como este da aeronave. A minha alma usou o símbolo da aeronave para mostrar para mim o que aquilo era realmente, isto é, um trabalho que elevava a consciência das pessoas e que salvava as pessoas, quem quisesse ser salvo. E aquela espaçonave, aquela coisa que andava carregando as pessoas, levando as pessoas, era o sentido daquele trabalho. Não é que aquilo fosse uma espaçonave. E não é que aquilo acontecesse assim, numa nave espacial. Mas aquilo me foi mostrado assim porque no meu subconsciente, na minha memória, eu andei interessado nessas coisas há anos atrás. Então na minha memória existia aquele símbolo da espaçonave, existia o símbolo desses objetos que fazem viagens espaciais. Então a minha alma usou isso para me mostrar o que aquilo era. Então a alma fala uma linguagem simbólica. Quando a alma fala conosco, só nós é que sabemos o que aquilo quer dizer, porque ela usou um símbolo tirado do nosso reservatório, como esse símbolo da espaçonave. Eu nunca diria que aquele grupo espiritual e que aquela comunidade é uma espaçonave. Isto seria uma forma simbólica de dizer e de iludir os outros. Porque aí as pessoas que são crédulas iriam também ver aquilo como uma espaçonave. E não é nada disso. Aquilo não é uma espaçonave. Aquilo faz um trabalho na consciência das pessoas que me foi mostrado através dessa cena da espaçonave, que foi retirada do meu reservatório, foi retirada do meu subconsciente que estava ali. Está claro essa linguagem da alma? Ela usa aquilo que nós temos dentro para ela se exprimir com a nossa personalidade, com a nossa consciência humana. E esses símbolos que a alma usa dentro de nós para falar conosco, esses símbolos podem ser muito conhecidos de nós, como esse da espaçonave, era muito conhecido meu, porque eu me lembro perfeitamente quando eu estava estudando isso. Então eu sei que aquilo me diz alguma coisa e eu sei o que aquilo me diz. Mas, às vezes, a alma usa um símbolo que não foi tirado do reservatório desta encarnação, que a gente se lembra. Às vezes ela usa um símbolo que diz respeito a uma encarnação passada nossa. Então nós estamos diante daquele sonho simbólico, mas aí ele não é tão claro para nós humanamente, porque é um símbolo, é uma linguagem que a gente já deixou. Como o nosso cérebro físico é outro, nós não podemos nos lembrar o que se passou nas encarnações passadas. Porque o cérebro é outro. O cérebro começou tudo de novo e ele não tem aquela memória. Então o cérebro grava aquele sonho, mas como ele está falando num símbolo de uma encarnação passada, eu preciso do auxílio de uma outra coisa para entender.
Uma pessoa que eu conheço teve um sonho simbólico, teve uma resposta desta mandada pela alma através de um símbolo que não era da mesma encarnação. O sonho foi o seguinte: havia 3 pessoas que queriam entrar em um grupo de meditação. E para uma pessoa entrar em um grupo de meditação, a gente deveria ter um pouco de cuidado, porque um grupo de meditação simboliza uma interação mental. Então, quando a gente tem consciência do que é uma interação mental, a gente tem cuidado de quem entra ali dentro e quem não entra. Isto não é separatividade nem discriminação. Isto é uma necessidade para que haja uma harmonia vibratória, para que o grupo possa desenvolver corretamente. Uma pessoa que não deve entrar em um determinado grupo, ela não está alijada. Se ela não entrar naquele grupo onde ela não deve entrar, ela fica com a porta aberta para encontrar o seu próprio grupo. E se por sentimentalismo a gente recebe aquela pessoa, ela perturba todos os outros e não encontra o próprio grupo. Perceberam a realidade disso? Então, esta pessoa tinha um grupo de meditação muito sério. Eram pessoas que se reuniam não para tratar das próprias vidas, não para relaxar, não para resolver os próprios problemas. Elas se reuniam realmente para trabalhar para o planeta. Elas se reuniam para elas ficarem em silêncio e através daquele silêncio elas poderem, a alma delas, se valer daquele canal e irradiar para o planeta. Era um grupo muito sério. Então eles chegavam, ficavam quietos, se concentravam e depois de um tanto iam embora. Era um grupo de primeira qualidade. Esta pessoa focalizava este grupo. E surgiram 3 indivíduos que queriam participar do grupo. Como nós humanamente não podemos saber quem deve participar de um grupo ou não deve, porque nós vemos o que é torto direito e o que é direito é torto, como vimos, né? E vemos as coisas como aqueles viram a árvore. Então nós normalmente não teríamos condições, com a nossa consciência humana, de saber se alguém deve entrar naquele grupo de meditação ou em outro, ou se não deve participar de grupo nenhum naquele momento, que também pode ser muito bom para a pessoa, melhor do que participar. Mas isso, humanamente, é difícil saber. Então esta pessoa que focalizava este grupo sabe que isto é impossível se saber humanamente. Que isto não é uma questão de simpatia, nem de a gente achar, é uma questão de ver mesmo se é ou não é. Então ela pediu luz antes de dormir e pediu ao eu superior que dissesse se aqueles 3 eram para entrar no grupo de meditação. Então ela sonhou com 2 ambientes em que ela não conhecia. O superior já estava usando um símbolo que era de uma vida anterior dela, não era desta vida. Então, eram 2 ambientes que ela não conhecia. E esses 2 ambientes estavam encostados assim um no outro. Dentro do ambiente da direita estava uma das pessoas que ela tinha perguntado. E dentro do ambiente da esquerda estavam as outras 2 pessoas que formavam aquele trio. E de repente, aqueles 2 ambientes se separaram e aquele da esquerda ficou escuro. Então estava claro que um devia entrar no grupo e os outros 2 não. Então veja como a mensagem da alma é precisa e clara, como ela dá tudo diretamente, sem nenhuma possibilidade de engano, sem nenhum floreado. Imagina se uma pessoa fosse explicar para outra que um entra e 2 não entram. Pensa o que ia surgir daí. Ali não tem nada disso. Esse está aqui, aquele está lá, separou, está escuro, pronto. A mensagem é essa. Não existe nenhum julgamento, não existe nenhuma forma de juízo ali em cima. Não está dizendo que um é bom, outro é ruim, e não dá também tempo de você pensar na coisa. Porque quando você sonha e vê isto, aquilo é tão claro que você não pode contestar, não tem nenhum argumento. É assim como foi visto, não é de outro jeito. E quando o eu superior diz isso tão claramente, em um flash, em um milésimo de segundo, acontece tudo aquilo. E a gente fica com a ideia completamente clara do sentido daquilo. Não dá tempo de nós pensarmos naquilo, não dá tempo de formular nenhum pensamento.
A personalidade que está tomando conhecimento daquilo não tem tempo de comentar o que está vendo, não tem tempo de colocar nenhuma argumentação. Aquilo vem claro, completamente claro, indiscutível e sem julgamento, sem comentário. Percebe a forma da alma fazer as coisas e a forma da personalidade. Para a personalidade dizer, você entra nesse grupo de meditação e vocês dois não entram, aí já entra uma série de juízos, dois ficam complexados, acontece uma série de coisas que não tem nada a ver com a realidade. Isto no nível da alma é completamente diferente. O nível da alma diz sim, não, pronto. Por quê? Não importa. Quer fazer? Faça. Não quer fazer? Não faça. É tudo isso incluído na mensagem da alma. Você está diante daquilo completamente lúcido, você vê aquilo completamente claro, sem nenhuma espécie de julgamento, aquilo não tem possibilidade de engano ali, e ao mesmo tempo, quando você sai daquela experiência, você se sente livre de seguir ou de não seguir. Então é realmente um mundo muito bonito no qual a gente entra. Então, essas manifestações, elas são nítidas, elas são claras, elas são reais, puras. E como é que nós sabemos que elas são autênticas? Nós sabemos que elas são autênticas porque nós nos sentimos transformados depois delas. Quando eu sonhei com aquela espaçonave e eu percebi o significado daquele trabalho, aquilo me marcou profundamente e eu não era mais o mesmo depois que eu tive esse sonho. Porque eu vi claramente o seguinte: não julgue pela aparência, porque o que você vê aqui como uma promiscuidade, num outro nível é uma espaçonave. Você não julgue. Aquilo me marcou muito. E daí por diante eu passei a julgar menos do que eu julgava. Aquilo me marcou. Então foi realmente uma mensagem da alma, porque eu mudo. Eu não volto a ser mais como era. Não é possível. A gente não volta a ser mais como era, porque entra aí uma tal energia no consciente que transforma. Isso vem da alma. E a pessoa que sonhou também com os três, um num quarto e dois no outro, e com aquilo tudo, ela também me disse que se sentiu completamente transformada depois desse sonho. Ela se sentiu muito mais capaz de perceber quem devia entrar no grupo e quem não devia. Entrou uma energia no consciente dela, vinda desse nível, que deixou o consciente mais apto, que deixou o consciente mais trabalhado, deixou o consciente mais sensível, mais sensibilizado. Percebe? Então isto é um sinal que a coisa é verdadeira e que a coisa vem realmente da alma. Quando o nosso lado humano relaxa completamente, como foi descrito, antes de adormecer, e quando a nossa consciência, antes de adormecer, fica além da nossa consciência animal, não é? Porque quando a gente relaxou o corpo físico, quando a gente pediu ao emocional que se aquietasse, automaticamente a nossa consciência está além da consciência animal e ela entra então num outro nível. E se a gente puder viver além da consciência animal enquanto está acordado também, como é que a gente vive além da consciência animal? Eu acho que é dizendo, eu estou neste corpo, porque este é um corpo animal. A gente chama isto de corpo humano, mas não é verdade isso cientificamente. Isto é um corpo animal. O nosso corpo é feito com o material do reino animal. Então eu estou num corpo animal. Eu sou humano, mas estou num corpo animal. E eu então digo, eu estou num corpo, mas eu não sou este corpo. Aí começa o relaxamento. E aí começa a nossa não identificação com os nossos aspectos animais, que para nós já são superados. Então, se eu não começo a me iludir que eu sou esse corpo, que eu sou esse que está aqui, então a minha consciência tem a oportunidade, tem a possibilidade de começar a transcender a vibração animal. Isto é o começo, isto é o ponto de partida.
E isto é importante para eu poder compreender os sonhos que vêm da alma. Porque eles não vêm com uma vibração animal, como vocês viram. Ele vem com uma outra vibração. Todas as impressões que nós recebemos durante o dia, na vida de desperto, através dos nossos sentidos, essas impressões deveriam estar controladas. Eu deveria receber as impressões para as quais eu me abro e deveria me fechar para aquelas impressões que eu não quero. Que é para todo esse material que impressiona, que chega até mim, fique controlado. Isto é importante para que isso vá ficando claro. E enquanto eu faço este processo de adormecer daquela forma, a partir do momento em que a minha consciência sai de tudo isso e vai para a alma, e vai para este núcleo no alto mental, que é o meu eu superior, vocês chamem como quiserem, mas é importante que a consciência saia do nível normal, saia do nível animal, saia do nível humano, emocional e mental, e que fique nessa zona da consciência que só vocês vão definir, que vocês mesmos vão encontrar e que vocês vão chamar como quiserem. Neste momento, isto equivale exatamente a começar a libertar a consciência do cérebro físico. Vocês não precisam fazer nenhum exercício para sair do cérebro físico. Basta que vocês façam este trabalho e que vocês então fiquem neste núcleo de consciência dentro de vocês, que vocês sabem onde é, na casa de vocês interna, lá onde vocês moram. Então, vocês vão parar lá dentro, com a consciência. O que acontece aí, tecnicamente, é que toda a consciência de vocês começa a se reunir nesta altura, no corpo físico. Começa a vir toda para o centro cardíaco. A consciência começa a sair daquele centro da base da coluna, começa a sair do centro sexual, começa a sair do plexo solar. E o resultado é que tudo fica reunido no centro cardíaco. Então o que está acontecendo realmente com esse trabalho todo é que a consciência de vocês desce lá daquela zona que raciocina, sobe daquela zona que sente, que quer, que deseja, que tem instintos e tudo, e se reúne exatamente na região cardíaca. Então fica tudo aqui concentrado na região cardíaca, através do processo que foi descrito. Há outros que nós não estamos tratando. Então isto fica tudo concentrado na região cardíaca. Daí a necessidade do relaxamento, da despreocupação e do desapego por tudo, porque senão a região cardíaca fica muito estimulada. Então, a nossa consciência vai parar na região cardíaca. E aí, as mensagens que nós recebermos durante a noite, elas vão ser tão vívidas, tão verdadeiras para nós, como são as coisas aqui de dia. Mas isso entra o material do centro cardíaco. Isso entra o material deste centro. Então nós precisamos ter saído do instinto, da emoção, da racionalização e ter ficado nesse estado de entrega, de relaxamento generalizado, nesse estado de despreocupação, nesse estado de não criar expectativas do que vai acontecer. Um estado de uma abertura total. Isso corresponde a estar no centro cardíaco. E aí então a coisa vai se dar de uma maneira bem clara e bem eficiente para nós. Não precisa pensar em centro cardíaco, não precisa pensar em coração, não precisa pensar em nada disso. Isto é só para a mente de vocês saberem como é que acontece. Que por aí ela vai colaborar mais com vocês na hora de vocês fazerem o trabalho. Se nós conseguimos realmente nos reunir desta forma, ao despertar, nós vamos receber por intuição o significado da coisa, não vai precisar pensar. Mas isso tudo foi o centro cardíaco também que entrou. Então nós temos que fazer uma preparação enquanto estamos acordados para termos essa experiência. E esta preparação
é viver a vida diária da melhor forma que a gente pode, como se ela fosse um jogo, sabe? Porque a vida da gente, ela não está só aqui, ela está em muitos outros níveis também. E isso tem que estar presente enquanto a gente está acordado. Porque aí, quando a gente vai se abrir para essas experiências, a nossa vida de desperto não perturba. Não perturba porque ela está redimensionada na nossa consciência de vigília. Veja, neste momento, eu estou aqui perfeitamente consciente da importância do que nós estamos fazendo juntos. Porém, eu não estou envolvido nem um pouco com isso que está acontecendo aqui, e embora eu ache isto aqui da maior importância para nós todos, eu sei que isto é uma mínima parte da nossa vida e que nos outros níveis da nossa consciência isto mesmo está acontecendo de forma muito mais real e muito mais importante. Eu tenho isto presente aqui neste momento. De forma que quando eu for dormir, não tem perigo que isto aqui me acompanhe, me perturbe, que isto não me deixe dormir, ou que isto me entusiasme, o que vai perturbar as mensagens da minha alma. Eu tenho que estar aqui da melhor forma que eu posso, mas sabendo que isto é apenas uma parte da coisa, isto é a parte menos real do ponto de vista do que está acontecendo em outros níveis. Então, enquanto nós estamos aqui vivendo isto da melhor forma, nós podemos ter presente que nós estamos vivendo em outros níveis também neste momento coisas muito mais importantes do que essa. Assim, o que está acontecendo aqui fica redimensionado, vocês percebem? Que equilíbrio que cria? Então vocês vão poder entrar nos outros níveis da mesma forma, muito facilmente, muito sem resistências, porque durante o dia vocês não se apegaram ao que estava acontecendo. Eu não estou apegado a isto aqui. Isto é, eu estou vivendo aqui da forma melhor que eu posso, mas eu não estou apegado a nada disso que está aqui. Eu estou aqui como se eu não estivesse aqui neste momento. De forma que se a minha consciência quiser me dar neste momento uma outra coisa que não esteja aqui, ela pode, quem sabe se eu posso captar, porque eu não estou envolvido com isto aqui. Eu estou aqui inteiro, mas eu estou totalmente desapegado daqui. E ninguém aqui, eu acho, está com a sensação de que eu não estou dando atenção para as pessoas, nem nada. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente pode viver de uma maneira inteira, mas sem estar ali. Está ali sem estar ali. Esse é o segredo. Então aí vocês vão começando a entrar em outros níveis da mesma realidade. O que deixa a vida aqui muito mais organizada, a vida aqui muito mais harmoniosa mesmo.